Querido irmão, querida irmã, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós estamos em 120 dias de consagração e esta é a nossa live do nosso dia 24 do propósito de consagração. Obviamente, você está percebendo, eu não estou no meu escritório. Mais uma vez, a gente está em viagem, né? Hoje já retornando para Presidente Prudente, vamos passar em Lins, mas já retornando para Presidente Prudente. E obviamente eu não estou ao vivo hoje, tá? Você está assistindo um vídeo gravado, no entanto, prosseguindo com o nosso propósito de leitura da palavra, de orientação em conformidade com parte do texto bíblico lido, e também fortalecendo, né, o nosso compromisso de oração, de jejum e busca pelo Senhor nestes 120 dias de consagração. Eu quero refletir hoje com você, né, que é em cima de um dos textos da nossa leitura. Nós terminamos o livro de Deuteronômio, nós lemos alguns salmos, né, hoje, e nós entramos no livro de Josué e estamos lendo no livro de Josué os capítulos de número 1 a 4. Olha só, nós já terminamos o Pentateuco, já lemos alguns salmos, já lemos Jó inteiro e já estamos entrando no primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento, o livro de Josué. Que bênção! Louvado seja Deus por esse propósito, né, de leitura da palavra do Senhor. E eu quero refletir com você, querido, querida, sobre uma passagem que é muito conhecida e às vezes pouco interpretada no livro de Josué. Capítulo 1 de Josué, os versículos 6 e 7, eles dizem o seguinte: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Querido, querida, eu gostaria de olhar para essa passagem de uma maneira um pouco mais interpretativa. Para isso, é necessário que a gente entenda o contexto desta passagem, né? Lembre o contexto dessa passagem, para que nós possamos fazer a devida interpretação e conhecer aquilo que o Senhor disse profundamente, né? Conhecer profundamente aquilo que o Senhor disse para Josué. Nós estamos falando de um processo de herança, de posse da terra prometida, aquilo que foi prometido pelo Senhor para Moisés e através de Moisés para o povo, aos antepassados deste povo, que agora estava terminando aquele processo de 40 anos de deserto e entrando na terra prometida. A entrada ainda não aconteceu, mas Josué já estava conduzindo este povo aos primeiros passos dentro da terra prometida, conforme a orientação ou as orientações que Deus havia dado. Você se lembra que Josué, ele é o sucessor imediato de Moisés, aquele a quem o próprio Senhor escolheu para esse processo de sucessão. E agora o povo está chegando na terra prometida, agora vai acontecer essa entrada, agora o povo vai experimentar esta bênção prometida pelo Senhor e herdada por este povo. E Deus dá algumas orientações para Josué à frente deste povo. E Deus usa particularmente, por duas vezes nos versos 6 e 7, duas palavras que eu gostaria de destacar para você. Deus usa para Josué a palavra forte e a palavra corajoso. Eu gostaria de pensar nestas duas palavras para que a gente possa entender o que Deus quis dizer para Josué quando ele usa estas duas palavras. Pois bem, quando Deus diz para Josué,
seja forte. Deus está falando para Josué ser firme nos propósitos que haviam sido estabelecidos por ele, o Senhor, para Josué. Perceba, nós estamos falando de um povo que facilmente se distanciava da palavra do Senhor, facilmente se distanciava das ordenanças de Deus, facilmente se desviava da vontade de Deus. Era necessário, e quem sabe urgente, que o líder à frente do povo fosse tão firme que não viesse a flexibilizar os mandamentos estabelecidos pelo Senhor. Então, eu gostaria de substituir essa palavra por inflexível. O forte, neste sentido, é aquele que é inflexível. Uma segunda palavra que Deus usa, e na segunda vez que Deus usa, lá no versículo 7, ele ainda coloca o mui na frente, ou muito, né? É a palavra corajoso. O corajoso é o sujeito obstinado. Aqui Deus quer falar para Josué ser obstinado, ou seja, não desistir, ter um foco, estabelecer esse foco como o motivo do seu esforço, o motivo da sua atenção, o motivo da sua trajetória. Lembra que há algum tempo atrás, em uma destas lives, eu falei aqui acerca da diferença de chamado e propósito, né? O chamado é um convite de Deus para que a gente faça alguma coisa em nome dele. Agora, o propósito é quando a gente estabelece esta vontade de Deus como nosso motivo de existência. É para isso que Deus está chamando Josué, para Josué ser obstinado, né? Eu gostaria também de substituir este termo pelo termo que um pastor conhecido, amigo, usa. O pastor Danilo, lá de Ribeirão Preto, ele usa o termo indesistível, ou seja, não desistir de maneira nenhuma. Então, substituindo essas duas palavras, forte e corajoso, né, por termos que nas traduções seriam mais próximos, a gente poderia falar de inflexível e indesistível. Deus está chamando Josué para estas duas realidades. A realidade de ser alguém que não vai desistir quando pessoas ao redor dele começarem a desistir. E a realidade de ser alguém que não vai flexibilizar mediante o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Olha essas duas palavras e vamos pegá-las na ordem. Quando Deus fala, seja forte, Deus está falando para Josué, seja inflexível. Querida, o mundo de hoje atenta muito contra a palavra de Deus. O mundo de hoje cria, inclusive, evangelhos flexíveis, cria religiões cristãs, bem entre aspas, flexíveis. Ou seja, movimentos de cristianismo flexíveis, movimentos de cristianismo que flexibilizam a palavra, que relativizam a palavra, que modificam o sentido da palavra. E aí nós temos um problema, aí nós temos um grave problema. Porque aquilo que o Senhor disse é exatamente o que o Senhor quis dizer. E hoje nós temos algumas interpretações que por algumas vezes vão pressupor o seguinte: não, isso que está escrito não é muito bem o que Deus quis dizer. Ou, diferentemente, algumas interpretações que partem de um princípio mais esdrúxulo, como se Deus fosse temporal, ao ponto de aquilo que Deus disse em algum momento do passado se tornar aplicável de uma forma diferente ou até mesmo inaplicável nos dias de hoje. Aí a gente tem um grave erro de interpretação e leitura dos princípios estabelecidos pelo Senhor, porque a própria palavra diz que Deus não muda e sobre ele não há sombra de variação. Se não há sombra de variação e se não há mudança em Deus, Deus por si tem uma natureza inflexível. Logo, aquilo que Deus fala também é inflexível. A palavra dele é inflexível e de fato a palavra é tão inflexível que ela mesmo diz isso. A palavra diz que é maldito aquele que tirar
um tio ou um J da lei, aquele que tirar uma parte da lei, aquele que classificar uma parte da lei como nula, como inválida, como dispensável ou qualquer outra coisa a respeito. Quando Deus chama Josué, Deus fala: Josué, você precisa ser um cara inflexível. Alguém que não vai flexibilizar a palavra, alguém que não vai flexibilizar a minha lei. Mas Deus também fala para Josué: Josué, você precisa ser indesistível. E eu quero frisar mais uma vez, para esta recomendação, Deus coloca o muito na frente, lá no versículo 7. Josué, você precisa ser muito indesistível. Sabe por quê? Sabe por que essa recomendação, querido, querida? Porque mesmo Josué estando no meio do povo, que teoricamente era o povo de Deus, muita gente ao redor de Josué ia desistir. E isso é um dos textos que a gente usa no mês da família, lá no 24, verso 15, eu e minha casa, lembra? Eu e minha casa vamos servir a Deus. Vocês escolham a quem vocês vão servir, se aos deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra deixa claro qual era a decisão de Josué, mas quando Josué precisa confrontar o povo, isso significa que o povo já havia caído em uma condição de distanciamento do Senhor, né? De opções equivocadas em referência ao Senhor. O povo já havia caído em uma condição de distanciamento. Muita gente já havia desistido. Isso significa, querido, querida, que eu e você precisamos estar alertas justamente com aqueles que ao nosso redor vão desistindo, para que nós não venhamos a nos enveredar nesta mesma cultura de desistência que existe nos nossos dias. Porque para as pessoas desistir é muito fácil. Afinal de contas, tantas outras opções de evangelhos flexíveis se tornam cada vez mais comuns. E se há confronto, pessoas desistem e vão para onde não há confronto. Se há regras, leis estabelecidas, pessoas desistem e vão para onde não existem regras, não existem leis, não existe cobrança. Se há uma doutrina que não agrade o meu coração, pessoas desistem e vão para lugares onde as doutrinas agradem o seu coração. É muito simples desistir hoje. E o pior padrão de desistência é a desistência maquiada de uma persistência em uma condição mentirosa. Uma coisa que eu falo, vocês já ouviram eu falar acerca disso algumas vezes, é que Satanás ele não está interessado em afastar pessoas da igreja, do convívio eclesiástico, mas Satanás está interessado em afastar pessoas do seu propósito. E quando o propósito deixa de ser o objetivo de vida desta pessoa, essa pessoa ela já deixou o seu chamado de lado, ela já deixou o seu ministério de lado, está empoeirando o ministério, está empoeirando o chamado, e uma vez empoeirando esse ministério, empoeirando esse chamado, nós estamos falando de um crente inativo, se é que isso é possível, uma vez que o chamado cristão ele é sempre para nós nos mobilizarmos, ele é um chamado à atividade, a sermos ativos, a não sermos passivos, crentes que simplesmente sentam no banco e consomem coisas que estão acontecendo dentro da sua realidade religiosa ou eclesiástica. Eu e você não somos chamados para isso. Eu e você somos chamados para sermos inflexíveis naquilo que diz respeito à vontade do Senhor, que nós conhecemos e sabemos que é boa, agradável e perfeita. E também sermos indesistíveis, no sentido de não estacionarmos o nosso chamado, o nosso propósito, não estacionarmos a nossa trajetória, não deixarmos a nossa vida se tornar infrutífera, uma vez que o Senhor plantou em nós a capacidade de sermos férteis, frutíferos e de usarmos o nome dele como aquilo que nos autoriza a gerar e a romper naquilo que diz respeito à vontade boa, agradável
e perfeita dele. Amém? Eu quero orar por você, quero orar por sua família e quero lembrar também que hoje nós não estamos ao vivo, tá? Eu gravei esse vídeo mais cedo e programamos ele para que você pudesse assistir ele agora às 21 horas, ok? Eu quero orar por você, quero orar pela sua família e abençoar a sua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bênção sobre as nossas vidas. E eu quero abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que estão acompanhando, Senhor, este vídeo. Pedir, Senhor, a Tua bênção sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre a família dela. Deus fiel, em nome de Jesus, visita poderosamente, com a Tua graça, com o Teu cuidado, com o Teu poder. Tu conheces todas as necessidades desse Teu filho, dessa Tua filha, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que é o Deus que nos atende, nos ouve e tem prazer em nos abençoar. Derrama da Tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida em nome de Jesus. Se houverem motivos de oração, Senhor, nesta casa, nesta família ou por pessoas que estão acompanhando, Senhor, esta transmissão, que a Tua bênção alcance, Senhor, levando resposta, levando, Senhor, a ministração necessária, levando, Senhor, a demonstração do Teu poder, do Teu cuidado e dos Teus milagres e grandes coisas, Senhor, este Teu filho, esta Tua filha possam viver na Tua presença, esta casa possa viver na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amanhã, às 21 horas, com a graça de Deus, nós estaremos ao vivo para ministrar sobre a tua vida. E lembrando que amanhã, às 22, tem vigília na nossa igreja, ok? Amanhã, quarta-feira, justamente pelo fato de que quinta-feira é feriado e nós imaginamos que no fim de semana nós vamos ter uma baixa aí na igreja. Então, por conta disso, a vigília fica para quarta-feira, amanhã, às 22 horas. Então, 21 tem a live, 22 tem a vigília, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Uma ótima noite de terça para você.